Vamos lá, pessoal. Pessoal da catequese com adultos, da catequese de adultos. O meu nome é Alvino, sou catequista de adultos da paróquia São Paulo Apóstolo, Diocese de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Nesse segundo encontro, que são os encontros que estamos fazendo, não é um encontro, né? É um vídeo. Nós temos os encontros presenciais e temos os vídeos extras. Pessoal que vai batizar, receber a Eucaristia, Crisma, e logo depois, né, alguns vão receber o matrimônio, moram junto e vão receber o matrimônio. E tem também aqueles que não moram junto, que estão noivos e estão se preparando para receber o matrimônio. Hoje nós vamos falar da criação do mundo e do homem. A criação do mundo, nós vamos pegar a Sagrada Escritura, vocês vão pegar depois e vão ler Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 25. Eu vou ler só o começo, só um pouco, para a gente fazer a comparação depois. Algo muito importante aqui, ó. Olha como que a palavra inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, olha como que começa. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Preste atenção. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe elas uma das outras. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim fez. Deus chamou o firmamento céus, e sobreveio a tarde, depois o amanhã, foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido, e assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e o ajuntamento das águas mar. Continuando a leitura, nós vamos ver que Deus pediu para que se fosse feito: faça-se as árvores frutíferas segundo a sua espécie, com alimentos, com frutas, com semente. Deus faça-se os animais marinhos, né, segundo a sua espécie. E Deus vai dizendo: faça-se. Quando Deus criou o mundo, né, o reino da luz e das trevas, como já estudamos antes, já existia. Podemos ver, né, estamos vendo agora em Gênesis, como Deus foi criando o mundo. Deus foi ordenando e tudo foi feito. Esses dias, né, que fala foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, provavelmente não tiveram a mesma duração de hoje, que é 24 horas. Esses dias querem dizer que entre cada criação foi passado um tempo. Não sabemos ao certo, são mistérios. Esse tempo pode ter durado anos, talvez séculos. Às vezes podemos esbarrar na ciência, que levou muito tempo até que tudo fosse feito. Uma observação aqui no comecinho. Isso aí vai ter pergunta depois, tá? A gente vai fazer umas perguntas para saber quem assistiu e não, né? Porque na pandemia a gente fazia aulas online. Como é adulto, a gente não exigia que ficasse na tela o rostinho aparecendo ali. Tinha pessoas que deixavam, né, lá o catequista aqui falando, depois voltava, ia fazer alguma coisa e voltava. Mas cada um sabe o que faz. Quem está perdendo a informação, né, é a pessoa. Então está escrito assim, ó:
A terra era informe e vazia. Tudo era escuro. Só existia água. Então significa que já existia água, porque Deus não disse faça-se água, né? Ele disse faça-se o firmamento. Agora vamos entrar na criação do homem. A criação do homem. Vamos descobrir agora como Deus criou o homem. Vocês podem continuar a leitura, né? No 26, 25, ele ordenou que fizesse tudo. Agora, olha no 26. Eu só aprendi isso estudando na catequese adultos. Olha o 26. Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu vou lendo aqui aos poucos e vou comentando. Olha que interessante. Como Deus criou o mundo. Ele disse, faça-se. Ele ordenou. Quando ele fez tudo, plantas, ajuntou o mar, sol, estrela, os astros, plantas, animais. Aí ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja bem, quando ele diz façamos, quer dizer que ele não está sozinho. Quando mandamos fazer, quando falamos no plural, façamos, não está sozinho. E ele continuou ali, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Então significa que Deus estava com alguém, a nossa imagem. Por isso que tem a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque lá no começo diz o que também ali no comecinho do Gênesis? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Façamos o homem à imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, olha o que Deus está dando para o homem. Toda a humanidade, toda a criação dele, ele está pedindo para o homem ali, digamos assim, gerenciar ela. Ele está dizendo para o homem que ele reine, né? Para reinar, para ele dominar sobre tudo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou a imagem de Deus, criou homem e mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. Olha só, Deus deu tudo isso para o homem para que ele reinasse, para que ele dominasse. Vemos então que Deus criou o homem à imagem e semelhança, né? Ou seja, algo especial ele deu. Ou melhor, disse também, domine sobre a terra, que quer dizer que o homem domina e toma conta de toda a natureza. E hoje acontece às vezes ao contrário, às vezes não, muitas vezes, né? O homem é dominado, né, pela criação que o fez. Como? O homem é dominado pela criação que o fez. As ervas que foram feitas para ele usar para o bem,
hoje dominam, porque às vezes eles usam essas ervas como drogas e a pessoa usa a droga e fica sendo dominada por ela, né? Através das drogas a pessoa é dominada por ela, deveria dominar, mas acaba sendo dominado por ela, né? Animais. Hoje, cada vez mais as pessoas estão sendo dominadas pelos animais, né? Por exemplo, principalmente são os animais domésticos, cachorros, gatos. Tem pessoas que, ao invés de ter filho, tem cachorro, tem gato. Tratam esses bichinhos como filhos e até chamam filhinho, filhinha, quando chega, faz aquela festa. Nas capitais, né, já dizem que tem, né, dizem não, tem hotel para cachorro, para animais, né, o pessoal vai viajar, deixa no hotel, tem aniversários, né, de animais, ou seja, estamos sendo dominados por eles, dominados por esses animais, sendo que era para que nós dominassem sobre tudo. Então, o que domina o homem hoje? Podemos ver exemplo de uma pessoa com vícios, né, por bebida também, cigarro, drogas, tudo isso é feito e tirado da natureza. E ao invés de ter o domínio, acaba sendo dominado por ela. Podemos também ver que tem pessoas que elas precisam de ver o astro, como é que diz, o zodíaco, né, para ela poder sair de casa, né? Ela acredita naquilo que eles falam. Então o homem não está do jeito que Adão foi criado por Deus. Foi criado para dominar a natureza e muitas vezes está sendo dominado por ela. Então, através desse estudo que estamos fazendo, veremos como o homem perdeu este domínio e como ele pode recuperar isso através de Deus. Sobre tudo que Deus criou para que ele reinasse. Deus fez o homem para que ele reinasse, dominasse, né? E enchesse a terra e multiplicasse. Quando Deus falou, façamos o homem, ele formou o homem do barro, da terra. Podemos até imaginar que ele próprio se envolveu na criação do homem, ele se envolveu, ele teve aquele carinho ao fazer, igual o escultor que faz uma imagem de Cristo, o artista que desenha, né? Ele tem todo aquele capricho, aquele cuidado. Assim foi que Deus fez com nós, com o homem, com Adão. As outras coisas ele apenas ordenou que façam-se. E a criação do homem ele disse façamos. E o homem recebeu o sopro na narina. Vocês continuando a ler ali o Gênesis, vocês vão saber tudo, vão aprender tudo sobre isso. Ele deu o sopro nas narinas. Então o que o homem recebeu a mais do que os animais na criação? O homem recebeu alguma coisa que todo o resto da criação não recebeu: o sopro nas narinas. Podemos ver o quanto Deus caprichou na criação do homem. O homem foi o único ser feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não foi no corpo físico, né? Não quer dizer que Deus se pareça comigo, se pareça, né? Porque Deus não tem corpo. Nós temos corpo não tem corpo como nós temos. Deus é espírito. Essa imagem e semelhança foi no espírito que Deus deu para a gente. O homem é o máximo da criação de Deus. A criação é perfeita. Flores, animais, plantas. É perfeito demais tudo que Deus fez. Mas o homem é mais perfeito ainda. E Deus deu algo a mais para o homem. Aquilo que nós falamos no vídeo passado. Que Deus deu o livre-arbítrio. Como que o anjo Lúcifer, o anjo do mal, como que ele se rebelou contra Deus, foi expulso do paraíso e hoje ele está aí pelos ares, carregou 1/3 da corte angelical e está aí para atrapalhar a criação de Deus. Por quê? Porque eles também foram criados com o livre-arbítrio. E nós somos criados com esse livre-arbítrio. Ou seja, somos diferentes. Eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês, eu sou catequista, mas de livre e espontânea vontade. Vocês estão fazendo a catequese para aprender mais de livre e espontânea vontade, né? Ou seja,
É o caminho de Deus. Nós vivemos porque nós queremos salvação. Nós estamos nessa vida de passagem. Nós queremos uma vida melhor, sem sofrimento. Não que essa vida é só sofrimento. Mas se queremos uma vida melhor no futuro, temos que pegar a nossa cruz e carregar. Então vamos passar por momentos difíceis, tribulações. Vamos passar, não tem como. Mas vamos passar alegres, contente e aceitar as demoras de Deus. Então, como nós fomos criados com esse livre-arbítrio, então a gente pode obedecer ou desobedecer. Gênesis 2. Separem aí Gênesis 2. Gênesis 2, né? Deus deu, Gênesis 2:16. Vamos lá no 16. Ó, deu-lhe este preceito. Vamos falar um pouquinho antes disso aqui. Então Deus, quando fez Adão, né, ele fez Adão e também Eva. Como que ele fez? Vocês continuam sempre lendo Gênesis ali, é uma história fantástica ali. 1, 2, 3. Continua lendo. Adão viu, né, estava no paraíso, Deus fez um lugar assim especial para eles. Deus fez um lugar especial. Colocou plantas de tudo quanto é tipo de fruto e colocou uma árvore no meio do jardim, né? E Adão deu o nome para os animais. Adão tinha todos os animais ao seu domínio, todas as plantas ao seu domínio, mas ele sentia algo. É como a gente, é como nós. Eu sou solteiro, chega uma idade que eu sinto que eu preciso de alguém. Ninguém é alguém sozinho. Para a gente não ter alguém do nosso lado, nós precisamos de alguém do nosso lado. Para a gente não ter, a gente fala assim, não quero saber de casamento, não quero saber de ninguém, então vou virar padre. Não, muito pelo contrário, o padre tem mais pessoas ao seu lado ainda, né? Só que ele tem uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas que estão do lado dele é para ele cuidar, né? É para ele cuidar. Por isso que ele não casa, por isso que ele não tem a família de sangue dele, porque ele já tem uma família que é a comunidade, né? Imagina uma paróquia como família. Então, vamos ler o 16 aqui. Gênesis 2:16. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Olha que palavra difícil. Indubitavelmente. Então, antes ali a gente vai aprender que como Adão estava se sentindo só e não era bom, Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, ele pegou e fez a mulher. Pegou, Adão dormiu, tirou uma costela do Adão e fez a mulher. Ok. Quando Adão viu a mulher, ele olhou e falou, nossa, agora sim, carne da minha carne, osso do meu osso. Ficou feliz, né? Quando ele viu aquela belezura toda, aquela coisa diferente de todos os animais, né? Então Deus deu tudo para eles e falou, não coma desta fruta que está, do fruto dessa árvore que está no meio do jardim. O dia que comer vai morrer. Morrer que jeito? Fisicamente? Não. Hoje também temos muitas pessoas entre nós que estão mortos, né? Mortos espiritualmente. Não tem sentido a vida. E para a gente encontrar esse sentido da vida é só com Jesus Cristo, só com Deus. Então Deus deu a Adão um direito de escolha. Ele não queria um boneco em suas mãos, né? Ele sabia que Adão e Eva iam pecar. Deus sabe de tudo. Mas como ele sabia e deu essa liberdade, ele também tem um plano de salvação. Ele tem um plano para que a gente esteja do lado dele. Ou seja, Deus ele ama tanto. Olha esse quadro aqui. O Jesus misericordioso. Ele jorra misericórdia. Ele está pronto, ele quer até no final da vida da gente, ele quer a gente do lado dele. Mas ele deixou que Adão tivesse esse direito de escolha. Vocês podem perguntar assim,
Se Deus sabia que Adão ia pecar, por que deixou que fizesse? Por que Deus, não, com o seu poder, não impediu, né, que os dois pecassem? Deus não fez isso porque cada um tem o direito de escolha do seu caminho, né? Eu posso escolher o caminho do bem ou do mal, né? O que acontece hoje. Infelizmente, o caminho do mal hoje mostra-se nas mídias que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso seguir esse caminho. É só alegria, mas é alegria de momentos. E o caminho de Deus, como a gente aprendeu com os nossos avós lá no passado, é muito difícil. Antigamente tinha um quadro que tinha 2 caminhos a seguir. O caminho de Deus era um caminhozinho cheio de ponte, meio do mato, até chegar lá no céu. O caminho para o inferno era aquela rodovia maravilhosa, aquele lugar que você anda, é como se você pegar uma rodovia e andar mesmo, andar, né? E o caminho para o céu é cheio de curvas, cheio de mato, cheio de rali, ou seja, tem que ter muita força de vontade para chegar lá. Então, como Deus, se a gente quiser que o nosso filho não corra nenhum risco, a gente pode trazer um professor até na casa da gente, ao invés de ensinar ele a dirigir, né, quem tem carro, né, o jovem hoje tem que aprender a dirigir, ao invés de ensinar ele a dirigir, que é perigoso, né, fica pagando motorista particular, fazendo ele andar de Uber, entendeu? E mesmo assim tem risco. Ou trazendo professores até em casa e dando todas as informações para ele em casa, né? Enfim, o filho não viveria a vida dele, mas sim a vida que o pai e a mãe impôs a ele. Deus então não quer filhos robôs, mas ele quer filhos que tenham a sua própria vontade e que tenham noção e que escolham o seu caminho. E quem vai ensinar esses filhos a escolher esse caminho somos nós. Então, gente, foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Ele viveu muito tempo depois de Adão e Eva, né? Depois de Adão e Eva. Ele foi recebendo conhecimento através do quê? Dos seus pais, dos pais do pais do pais. Então ele foi recebendo de boca, né? Foi de boca a boca, como seja a propaganda, que tem a propaganda de boca em boca. E ele foi usando figuras para representar os fatos. A gente pode pensar, né, mas antigamente a serpente falava, né? É que a serpente é um símbolo, né, que usa, que ela é um animal, né, que se arrasta pelo chão, né, e Deus disse que se arrastaria, comeria o pó. A serpente, como todos os animais, nunca falaram aos homens. Moisés usou para representar o que aconteceu. Assim como o fruto proibido pode não ser exatamente um fruto, mas algo que o homem não deveria se aproximar. Na verdade, a serpente, que Moisés se referiu, é o inimigo. É o inimigo de Deus, o anjo Lúcifer, que rebelou contra Deus e que estava vendo Deus criar tudo e com certeza morrendo de inveja. Então ele foi elaborando um jeito de mudar o ser humano, né? de levar a gente para outro caminho. É o que acontece até hoje. Deus estava, então, alertando Eva e Adão. Deus sabia que o inimigo usaria de algum jeito. Deus conhece todos. Ele sabia que ele usava de algum jeito fazer Adão e Eva pecar, por consequência pecarem. Vamos ler Gênesis 3:1. Já estamos lá em Gênesis 3, hein? Que vai falar sobre a culpa original. Vamos ver agora como que se deu essa culpa original. Eu não vou ler tudo não, vou ler só até um pedaço aqui, depois vocês continuam. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor tinha formado. Foi ele que formou a serpente. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. A serpente disse: ó, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Olha como que o inimigo é astuto. Ele chegou e perguntou, né? Ele chegou já procurando o assunto com Eva. É verdade, né? Tipo assim, é verdade, como ele sabia. É verdade que Deus falou que vai morrer se comer? Ela falou, não. É verdade que Deus proibiu, né, vocês de comer? Ela falou, não. A Eva falou, não, ele não proibiu. Ele não proibiu que nós não comêssemos dos frutos, das árvores e tudo. Ele falou que daquela árvore e aquela planta, aquele fruto, que não comesse. E se comesse ou tocares naquela árvore, eles morreriam. Aí a serpente já, ó, não, vocês não vão morrer não. Deus bem sabe que se vocês comer, vocês vão conhecer o bem e o mal. A serpente já usou de uma mentira ali, né? Já usou de uma mentira, jogando Deus contra Eva, dizendo que, não, Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Então é como se Deus estivesse escondendo uma informação boa, né? Todos nós temos que conhecer o que é bem e o que é mal. Então olha como a serpente foi astuta. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom de comer e agradável ao aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, acreditando na serpente, né? Tomou dele e comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se. Vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueiras, ligaram-nas e fizeram cinturas para ti. Então o que eles fizeram? Eles viram que estava nus, né? Já fizeram umas figueiras, né, para cobrir as suas partes íntimas, ou seja, já sentiram vergonha um do outro. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor que passeavam no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho de vossos passos no jardim e tive medo porque estou nu e ocultei-me. Tipo assim, eu ouvi o barulho do Senhor aí, mas eu estou peladão aqui, então estou escondendo. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estava nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste no meu lado apresentou-me deste fruto e eu o comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente me enganou-me, disse ela, e eu comi. Aí vocês continuam a leitura. Então, para terminar essa parte aqui, como que entrou esse pecado, né? Essa culpa original, nós vemos ali então que, na Sagrada Escritura, que qual foi o pecado de Adão e Eva? Eu, quando era criança, eu pensava que o pecado era sexo, né? Tanto é que hoje é usado a maçã, uma maçã em motéis, assim, você vê outdoors pelas rodovias, como se fosse um símbolo erótico. Uma maçã com uma mordida é um símbolo erótico. Não, não é isso. Deus, o pecado deles foi a desobediência. Foi a desobediência. Esse foi o pecado deles. Deus proibiu, falou, não coma disso aqui, e eles foram lá e comeram. A mulher, quando fez isso, pegou e ofereceu a Adão. Adão foi lá e comeu. Quando Deus cobrou eles, o que Adão falou? A mulher que puseste do meu lado me ofereceu e eu comi. Ou seja, Adão já deu uma desculpa para Deus. Foi a mulher que você colocou do meu lado, tá vendo? Ela me deu e eu comi.
quando Deus fala com Eva, ela fala: a serpente me enganou. Jogou a culpa na serpente. Quantos casos hoje, né, a gente não coloca a culpa no inimigo? Você faz uma coisa errada, puxa vida, fui tentado, o inimigo tentou e eu caí. Né? Ou coloca a culpa no outro. Ah, eu não ia pegar não, mas ele colocou o dinheiro na mesa lá, eu acabei pegando, estava precisando. Pecado, né? Numa negociação, por exemplo, de corrupção. Então, o pecado foi a desobediência. Se tivessem obedecido certinho, não teria entrado o pecado no mundo. Mas, vocês vão ler para frente aqui, que daí Deus pediu para que todos trabalhassem. Agora vocês vão trabalhar para vocês conseguirem o seu sustento. A mulher vai sofrer dores no parto e assim por diante. Mas não vamos ficar lendo aqui, falando muito, senão o vídeo fica muito longo. Então, é só para terminar essa parte. Então, quantas vezes também a gente não joga a culpa um no outro? A culpa no inimigo, a culpa nisso, a culpa naquilo. Eu estava precisando, eu estava... Então, que deixemos, né, de colocar a culpa e sejamos fortes. Pensamos em Deus, Jesus misericordioso, para que a gente não desobedeça ou faça alguma coisa errada. Tá bem, pessoal? Então, por hoje é só. E o próximo vídeo, então, que está atrasado, que eu preciso fazer a semana, acho que não vai dar. Vou lançar ele a semana que vem. Que aí a gente vamos estudar aí sobre o pecado, né? Já aprendemos como o pecado original entrou. E vamos aprender sobre a consequência do pecado. Amém? Até nós chegar no nascimento de Jesus. E só lembrando, Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Tudo. Mas Ele não quer que nenhum dos filhos dele se perca. Nenhum de nós se perca. Então vamos aprender a misericórdia de Deus. Mas lembrando também que Deus é misericordioso. Mas precisamos pedir por essa misericórdia. Muitas pessoas falam, eu vou domingo não posso fazer isso porque eu vou na missa. Reza por mim. Nossa, estou passando por um momento aí, reza por mim. Ok, rezamos um pelos outros. Mas se você também não rezar, você tem que fazer essa penitência, né? Fazer esse pedido. Se fosse assim, era muito fácil só as pessoas rezar pela gente, fazer penitência, acordar 4 horas da manhã, rezar o rosário. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Estivemos reunidos e vamos ficar sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.